Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula 2 da parte 2 da Lei número 2330, de 30 de dezembro de 2010, que institui o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, que é conhecido como SINLA, e estabelece infrações e sanções administrativas. Este curso é o da Prefeitura do concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítimo e Ambiental. Então vamos dar continuidade à lei, tá bom? A gente parou no artigo 24. E agora aqui a gente vai dar continuidade. Então vamos lá. Capítulo 4. Quarto, do procedimento de licenciamento ambiental. Então aqui a gente vai saber o procedimento, o que é feito para se chegar para conseguir o licenciamento ambiental em Cabo Frio, visto que essa é uma lei municipal. Artigo 25. Sem prejuízo das competências legais do chefe do executivo, o órgão responsável pela formulação e o controle da política municipal para o meio ambiente, nos limites de suas atribuições. O que esse órgão falar? O que ele irá fazer? Ele vai baixar normas, procedimentos e prazos para a realização do licenciamento ambiental, observado o disposto nessa lei e na legislação pertinente. Então, a gente sabe que o órgão ambiental do controle de política municipal para o meio ambiente, ele vai fazer dentro dos limites da sua atribuição. Ele vai baixar normas, procedimentos e vai fixar prazos para a realização do licenciamento ambiental. Prazos. Então, são 3, né? 1, 2, 3 coisas. Ele vai baixar normas, procedimentos e vai fixar prazos para realizar o licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. A documentação necessária para a análise do empreendimento ou da atividade será estabelecida de acordo com a atividade e terá como diretriz os termos de referências elaborados pelo órgão municipal. Então, vai ter a documentação e vai ser de acordo com a atividade, vai ser estabelecido de acordo com a atividade que a empresa, que o empreendimento exerce. E a diretriz será o quê? O termo de referência. Parágrafo 2º. O órgão ambiental do município poderá exigir, além da anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, o termo de responsabilidade técnica pela gestão ambiental, que é o TRGA, com declaração do profissional que assumirá a responsabilidade pela gestão ambiental de atividade ou empreendimento objeto de licenciamento. Artigo 26. Artigo 26. O procedimento de licenciamento tramitará da seguinte forma. Gente, infelizmente, é lei, a gente tem que ler mesmo. A gente tem que saber o que está escrito. Porque geralmente não tem questões dessas matérias. O que eles vão fazer? Eles vão vir aqui e pegar letra da lei. Esse é um perfil da sua banca, que é a banca IBAN. Ele vai vir e pegar da própria lei. Então, vamos ler, não vamos ter preguiça, tá? E a aula aqui, eu sei que ela pode até ficar um pouco cansativa, porque a gente vai ler muito. Mas é assim que segue o barco. Então, vamos lá. Inciso 1º. Então, vamos lá. São 7 o procedimento da forma que ele vai ser tramitado. Primeiro, o requerente dará entrada no protocolo geral, munido de todos os documentos. O processo será enviado ao órgão municipal ambiental, após a emissão pelo órgão de planejamento e urbanismo municipal da certidão de zoneamento, explicitando se a atividade a licenciar é permitida no local. Ou seja, tem que saber se aquela atividade ela pode ser exercida naquele local. Terceiro, o órgão ambiental municipal avaliará os documentos, constatando sua veracidade, se for o caso, mediante despacho, e ele no processo administrativo, suscitará pendências ou solicitará novas informações a serem satisfeitas pelo requerente, as quais, não sendo atendidas em 30 dias, darão ensejo ao arquivamento do processo. Quarto, o órgão ambiental municipal realizará vistoria no local e emitirá parecer com base nas restrições técnicas para cada atividade. Quinto, se da análise documental ou da vistoria for constatado que o licenciamento não é de competência do município, tal será informado em processo e o requerente será encaminhado
ao órgão licenciador estadual. Ou seja, lá atrás eu li para vocês que tudo é dentro de suas competências. Passou a competência do município, ele tem que passar o processo adiante. E aqui no caso já explica isso. Se não for competência do município, vai passar para o órgão licenciador estadual. Se não for do estado, passa para o federal, que no caso não é a União. Sexto, após prévia análise e contra a emissão da licença, será emitida a taxa de licenciamento ambiental, conforme o porte do empreendimento e seu potencial poluidor. Após o recolhimento da taxa de licenciamento ambiental e da análise prévia favorável à emissão da licença, será emitida a licença. Por fim, será emitida a licença ambiental municipal, conforme a fase do empreendimento, de acordo com as restrições técnicas estabelecidas. Gente, eu só dei uma passada aqui, então leiam bem esse artigo 26. Artigo 27. O órgão competente poderá cobrar do interessado os custos do procedimento de emissão, renovação ou averbação de licenças ambientais e demais instrumentos de licenciamento e controle ambiental, inclusive diligências administrativas, análises, vistorias técnicas, descartes e inutilização de produtos apreendidos e outros procedimentos necessários, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento. Parágrafo único. O órgão ambiental municipal poderá estabelecer a redução do valor referente ao custo dos procedimentos operacionais de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, cuja eficiência terá sido comprovada, incluindo-se a realização de auditoria ambiental, visando a melhoria contínua e ao aprimoramento do desempenho ambiental. Das infrações e sanções administrativas. Gente, muito importante este capítulo aqui, que é o capítulo 5º, tá? Vamos começar aqui, seção 1 das infrações. Artigo 28, acho que esse aqui é um dos mais importantes, tá? Constitui infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que importe na inobservância dos preceitos dessa lei, de seus regulamentos e das demais legislações ambientais. O artigo 29. O infrator, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pode estar lá escrito só pessoa jurídica? Não, pessoa física também. De direito público ou privado, só de direito público? Não, direito privado também. É responsável independente, pode colocar lá que depende, de culpa, ou seja, independente de culpa, ela é responsável pelo dano que sua atividade causar ao meio ambiente ou à ordem. Considera-se causa de ação ou omissão sem a qual o dano ambiental não teria ocorrido. A infração é imputável a quem lhe deu causa, a quem para ela concorreu ou dela se beneficiou, inclusive os gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores ou proprietários, locatários, arrendatários. Desculpa, gente, só um minutinho. Promitentes compradores ou proprietários, locatários, arrendatários, parceiros, posseiros, desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos prepoentes ou dos superiores hierárquicos. Esse artigo 30 aqui, ó, é muito importante, então muita atenção. Artigo 31. Os infratores dos dispositivos desta lei, de seus regulamentos e do estabelecido nas demais normas atinentes à matéria, ficam sujeitos às seguintes penalidades: isolada ou cumulativas, tá? Muito importante. Além das demais sanções previstas pela legislação estadual ou federal. Advertência, multa simples ou diária, apreensão do produto, máquina, equipamento ou ferramenta, inutilização do produto, suspensão da venda ou da fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, interdição parcial ou total de estabelecimento ou atividades mediante lacração de prédios, máquinas, equipamentos e ferramentas, perda ou restrição dos incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo município. Eu ainda vou passar para vocês uma por uma, tá? Eu não sei se eu vou estar passando essa aula, talvez eu deixe para passar na aula
que fala sobre licença ambiental. Eu ainda vou decidir aqui o que eu vou fazer para vocês, tá bom? Parágrafo 1º. No caso de infração caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida ou do flagrante omissão diante de uma notificação da autoridade competente, a penalidade de multa poderá ser aplicada de forma continuada por tantos dias quanto sejam os da resistência do infrator corrigi-la. Você chegou lá, né, que você vai ser um guarda ambiental, notificou aqui no dia 1º. Aí, no dia 2 não resolveu. No dia 3 também não. No dia 4 também não. A multa é cumulativa. A multa vai aqui, vai ser aplicada aqui, vai ser aplicada aqui e vai ser aplicada até quantos dias forem até o infrator corrigi-la. Ou seja, gente, essas multas aqui geralmente não são baratas. Parágrafo 2º. Independente da aplicação das sanções previstas nesse artigo, os infratores estarão obrigados a reparar as suas expensas aos danos ambientais. Além das multas, ele ainda tem que reparar. Parágrafo 3º. Os produtos perecíveis apreendidos, se próprios para consumo, serão doados para entidades filantrópicas. Das circunstâncias atenuantes. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo anterior, o agente fiscal considerará a gravidade da infração, de acordo com a constatação da circunstância agravante e atenuantes. As atenuantes são menor grau de compreensão e escolaridade do infrator, arrependimento eficaz do infrator manifestado pela espontânea reparação da agressão ambiental causada, comunicação prévia pelo infrator às autoridades competentes de perigo iminente de degradação ambiental, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental, ser primário, comunicação da infração acidental pelo próprio infrator e reconhecer o cometimento da infração ambiental por parte do agente infrator no prazo da defesa e notificação. Esse artigo aqui, ó, dá para sair umas 5 questões aqui tranquilo. Então, decorem. Esse artigo precisa ser decorado. E aqui a gente vai falar das circunstâncias agravantes. O que agrava, o que vai fazer com que a penalidade seja aplicada de forma veemente? Se o infrator for reincidente ou cometer infração de forma continuada, continua lá, sabe que está cometendo infração e está lá continuando a cometer o mesmo ato. Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária ilícita, o infrator ter coagido alguém à execução material da infração, ter a infração consequências danosas à saúde pública, se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providências possíveis para evitá-lo, ter o infrator agido com dolo direto ou eventual, a ocorrência de efeitos sobre a área sob proteção legal ou sobre propriedade alheia e o emprego de métodos cruéis no abate ou captura de animais. São esses 8 pontos aqui que também precisam ser decorados. Então, artigo 33, que são as atenuantes, e o 34, que são as agravantes. Decorem. Artigo 35. Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, as infrações classificam em leves aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes. Graves, aquelas em que for verificada uma agravante. Muito grave, aquelas em que forem verificadas 2 agravantes. E gravíssimas, aquelas que forem verificadas com 3 ou mais circunstâncias agravantes ou a reincidência. Então, muito importante esse artigo aqui também. Das modalidades de infrações e das multas aplicáveis. Os infratores enquadrados nos artigos seguintes ficam sujeitos às correspondentes multas administrativas sem prejuízo da aplicação cumulativa das demais modalidades de penalidade previstas no artigo 31 dessa lei. Aquela que fala todas as penalidades que tem lá. Advertência por escrito, multa diária, suspensão da atividade, entre outros. Parágrafo único. Na gradação proporcional da multa, o agente fiscal observará a gravidade da infração, o porte econômico do infrator e o potencial poluidor da atividade ou do empreendimento. Então, a multa ela é proporcional. O que vai ser observado? Porte econômico do infrator
potencial poluidor, sempre vai ter isso aqui. Então, são esses dois. O porte econômico do infrator ou potencial poluidor da atividade ou do empreendimento. Então, muito importante isso aqui, tá? Nas modalidades infrações, a multa ela tem que ser proporcional e vai observar esses dois pontos. Porte econômico do infrator e o potencial poluidor da atividade ou do empreendimento. Isso aqui vai falar de valores, eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Esse artigo 37, só para vocês saberem valores de multas, eu não vou estar lendo aqui para vocês, mas isso aqui é só uma leitura rápida, tá? Então vocês podem fazê-lo, tá bom? Artigo 38, aqui também vou pedir para vocês lerem em casa, tá bom? Esse ponto aqui. Artigo 39 também está falando sobre valores, sobre procedimento, então vocês também leiam. Bem, então aqui, ó. O artigo 37, 38, 39 até o 49, eu peço para que vocês leiam, tá? Eu peço que vamos do procedimento administrativo para apuração e defesa das infrações. Artigo 51. As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições em lei. Isso aqui é constitucional, tá, gente? Todo processo administrativo, ele tem que ser assegurado independente se é administrativo ou não, tem que ser assegurado ampla defesa e contraditório, observando sempre a lei, tá? Artigo 52. Qualquer pessoa poderá denunciar a prática de infrações ambientais, por escrito ou de forma oral, devendo o servidor, nesse último caso, se for de forma oral, passá-la integralmente à forma escrita, fornecendo em qualquer dos casos protocolo de recebimento da denúncia, a qual será imediatamente encaminhada à Comissão de Apuração e Análise e Defesa Prévia de Infrações Ambientais, para instauração do procedimento administrativo visando a apuração da infração. Artigo 53. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, sob pena de corresponsabilidade. Artigo 54. Os agentes fiscais devem, no exercício de suas funções fiscalizadoras, ao constatarem a ocorrência de infração ao disposto nessa lei, lavrará os seguintes instrumentos: auto de notificação, auto de infração, termo de embargo ou interdição e termo de apreensão e notificação. Então, são essas 4, tá bom? Artigo 55. Aqui são os atos administrativos mencionados, deverão conter que é nome, local, data e hora, a descrição da infração, a ciência pelo autuado, a assinatura do autuado para que mostre que ele tem a ciência, o nome do agente, né? Que a gente tem que trabalhar sempre com a transparência, que é um dos requisitos do direito administrativo, que são princípios do direito administrativo. Transparência, então ele tem que saber quem é o fiscal que está atuando ele naquele momento. E no caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão de suspensão da venda de produtos, do auto da notificação deverá constar ainda natureza, quantidade, nome, marca, procedência, local onde o produto ficará disposto e seu fiel depositário. Artigo 56. Em caso de ausência do autuado, ou preposto ou de recusa deste assinar, porque vai acontecer, tais circunstâncias serão anotadas no próprio ato administrativo pela autoridade, gozando tal anotação de presunção de veracidade. Parágrafo único. Os agentes fiscais serão responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos da infração, sendo passíveis de punição por falta grave em caso de falsidade ou omissão dolosa. Você é um funcionário público, você tem presunção de veracidade. Então, assim, caso cometa algo ilegal, quer declarar coisa falsa, omitir, será responsabilizado. Artigo 57. Considera-se aperfeiçoada a ciência do autuado, pessoa física ou jurídica, mediante a assinatura de qualquer dos seus prepostos, empregados ou pessoas seu serviço. Preposto é quem substitui o chefe naquele momento lá, tá?
representantes ou sócios, ou mediante a anotação de recusa do recebimento da notificação por qualquer destes na forma do artigo anterior. Artigo 58. Em caso de ausência do autuado, e não sendo aperfeiçoada a ciência deste na forma do artigo anterior, o autuado será cientificado do ato administrativo. Não conseguiu falar e não conseguiu falar com ninguém. Como é que ele vai ser? Como é que ele vai ter ciência? Pelo correio, com aviso de recebimento, AR, por edital, se ele estiver em local incerto e não sabido, ou por outro meio admitido pela legislação vigente. O edital será publicado uma única vez pela imprensa oficial do município ou por diário de grande circulação local, considerando-se efetuada a notificação 5 dias após a publicação. Por edital aqui, publicou na imprensa, 5 dias depois já está notificado. Se não for, já vai correndo independente disso, tá? Artigo 59. O infrator poderá apresentar defesa prévia pessoalmente ou através de advogado, no prazo de 20 dias. Foi notificado. Ele vai apresentar sua defesa. Qual que é o prazo? 20 dias. A contar da data da lavratura do ato administrativo, na hipótese de recusa da assinatura por parte do autuado, da data do recebimento da notificação nos casos em forma do artigo 58. A defesa prévia é o momento em que o infrator poderá se reconhecer responsável, considerando essa confissão inicial como atenuante. O infrator poderá apresentar os documentos que tiver para sua defesa, sendo facultado, se pertinente, o pedido de realização de prova pericial. Artigo 60. A CADEPIA analisará a defesa prévia, deferindo ou indeferindo motivadamente os pedidos. Os exames periciais fornecidos pelo infrator, que possam ser realizados pelo órgão público, serão sem despesa extraordinária e serão anexados ao procedimento. Quando houver deferimento do pedido de prova pericial solicitada pelo infrator, caberá ao mesmo, o infrator, erro de português gravíssimo aqui, não tem, né, gente? Porque a gente não se usa mesmo como pronome. Caberá ao mesmo depositar os honorários dessa prova no prazo de 7 dias, sob pena de indeferimento automático do pedido de prova. Artigo 61. Terminadas as provas, a CADEPIA proferirá decisão, concluindo pela aplicação ou não das penalidades correspondentes às infrações apontadas no procedimento. Artigo 62. O infrator terá o prazo de 10 dias para pagar a multa. É rápido. Ou apresentar recurso. A gente vai ter uma aula lá falando um pouco sobre recurso, apesar de que aqui a gente já vai explicar como funciona o recurso. Contra a decisão que concluiu pela aplicação da penalidade, a contar da data da ciência exarada nos próprios autos do procedimento administrativo, ou não sendo o caso, da notificação da decisão a ser realizada pessoalmente com observância do disposto nos artigos 56, 7 e 8 dessa lei. O recurso, ele não tem efeito suspensivo quanto às penalidades de apreensão, interdição e suspensão. Então, recurso não tem efeito suspensivo, que a gente está falando. Quando que ele não tem efeito suspensivo? Quanto às penalidades de apreensão, interdição e suspensão das atividades. Então, aqui a gente sabe que ele não tem efeito suspensivo nesses três pontos aqui, ó, quanto às penalidades de apreensão, interdição e suspensão. Parágrafo 2º, o recurso administrativo previsto nesse artigo será encaminhado ao CONDEMA em primeira instância e ao órgão responsável pela formulação e controle da política municipal para o meio ambiente, em segunda instância, que poderão propor a redução da intensidade ou cancelamento das penalidades impostas. Esse recurso aqui, em primeira instância, ele vai para quem? Para o CONDEMA. E em segunda instância,
vai ser não vou escrever aqui não, vai ser o órgão responsável pela formulação e controle da política municipal para o meio ambiente. E eles que vão poder propor a redução da intensidade ou o cancelamento das penalidades impostas. Artigo 63. Sendo mantida a penalidade, depois que foi para a segunda instância lá, e não cabendo mais recurso administrativo, o infrator será notificado e efetuar o pagamento da multa no prazo de 10 dias, contado da data do recebimento da notificação para seu recolhimento. 64. Os valores relativos às despesas com o procedimento de emissão, renovação, averbação de licenças ambientais e demais instrumentos de licenciamento e controle, bem como as multas previstas nessa lei, serão recolhidos pelo requerente ou infrator ao Fundo Municipal de Meio Ambiente através da rede bancária. O não recolhimento da multa no prazo fixado, 10 dias, resultará no encaminhamento do procedimento da Secretaria Municipal da Fazenda para inscrição do autuado no Cadastro Municipal da Dívida Ativa e para demais providências cabíveis. Ou seja, não pagou no prazo lá de 10 dias, vai ser encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda para que ele seja inscrito no Cadastro Municipal da Dívida Ativa e seja tomadas as devidas providências. Então, aqui já está quase encerrando. O artigo de disposições finais. Artigo 66 fica instituída. Aqui, né, esse artigo 66 institui a Comissão de Apuração e Análise de Defesa Prévia de Instituições Ambientais, que é o CADEPIA, que eu citei lá atrás, desculpa, gente, eu não ter falado a sigla. A Comissão de Apuração e Análise de Defesa Prévia de Infrações Ambientais. CADEPIA. Qual que é a atribuição dela? Proceder à verificação das denúncias e de proporcionar aos litigantes em processo administrativo o exercício da defesa das infrações ambientais. O 67. A Comissão de Apuração e Análise de Defesa Prévia de Infrações Ambientais, CADEPIA, será composto por 3 servidores efetivos do quadro de pessoal do órgão ambiental municipal, que vai ser designado por portaria, não é regulamento, não é lei, não é decreto, é portaria, do prefeito, que é o chefe do executivo, que exercerão suas atividades sem prejuízo das atribuições principais de seus cargos. O mandato dos membros da CADEPIA será de 1 ano, permitida a recondução sucessiva por igual período, ou seja, mais 1 ano, totalizando 2 anos. A estrutura da CADEPIA compreende a presidência, secretaria e o setor administrativo, cujas as atribuições serão previstas no regimento interno. O presidente designará qualquer dos membros para exercer a função de secretário da CADEPIA, competindo-lhe as funções regulamentares. A existência de licença ambiental expedida por órgão ambiental, estadual ou federal, não isenta o empreendedor das obrigações e normas constantes dessa lei, ou seja, tirou lá que foi estadual ou federal. O licenciamento dele tem que estar abrangido nessas regras aqui dessa lei. Caso não tenha, eles vão precisar ter o licenciamento municipal, porque a existência da licença não isenta ele das obrigações constantes nessa lei. Artigo 70. Aplica-se a esta lei no que couber aos dispositivos da Lei 1484, de 25 de 89, que é a Lei de Poluição Sonora, e o Poder Executivo regulamenta essa lei no prazo de 90 dias, contada a sua publicação. E esta, gente, é a Lei 2330, de 30 de dezembro de 2010, que institui o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, que é o SINLA, e estabelece infrações e sanções ambientais. Então, a gente já terminou com 2 pontos do seu edital. Na verdade, foram mais, porque tem recurso, licença ambiental, explicando um pouco sobre isso aqui já, mas ainda vou tratar esse ponto separado com vocês, tá bom? E para encerrar aqui, eu vou falar um pouco sobre o nosso curso. As aulas são totalmente gratuitas aqui pelo canal do YouTube Abaco Concursos. O nosso material ele é PDF, ele abrange somente a parte de conhecimentos específicos, que são 20 questões. Você tem que acertar no mínimo 10 questões. O material, como eu disse, são PDF, será composto de toda a parte específica com diversas questões sobre o tema. São mais de 200 questões. Comprando o material, terá um direito a um simulado a partir da próxima semana, até a data da prova, ou seja, até lá você terá feito mais de 500 questões da parte específica. E o simulado vai conter também português
Informática e História de Cabo Frio, tá? Mas aí a gente não vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar só a parte específica, ou seja, então você já vai estar resolvendo exercício dessa parte também. E o valor da apostila, do caderno de questões, do simulado, e tem também um planejamento de estudo bem bacana, falando que você tem que estudar por dia, qual ponto, tudo direitinho, por R$ 89,90. Gente, é um preço promocional muito bacana, tá? O link tá na descrição do vídeo para quem quiser adquirir o material. Como eu disse, o material é digital, você entra na plataforma, que é a Hotmart, e baixa, tá bom? E o e-book vocês poderão baixar o material. Então, gente, até o próximo vídeo. Essa semana eu publicarei mais algumas aulas para vocês já irem matando esses pontos digitais, tá bom? Até a próxima. Abraços!